climáticas. Essa aqui é mais uma oportunidade, mas é uma oportunidade histórica, que a gente agora, se a gente discutia até então o que poderia ser um marco regulatório, né, agora a gente discute o que ele é e o que ele produzirá. Né? São vários os aspectos aí tratados por esse novo marco regulatório, alterados, né, na nossa legislação, né? Questão da regulação, questão da regionalização já comentada pelo Rafael, a questão de titularidade, planos regionais, cobrança pelo uso dos serviços, cobrança pelos serviços, pelos resíduos sólidos urbanos, regras para estabelecer tarifa para resíduos sólidos urbanos, novas obrigações para os estados, são questões profundas aí no nosso saneamento. O momento da aprovação do marco regulatório é extremamente oportuno. A pandemia acendeu uma luz vermelha, aí não estou falando, não foi luz amarela, foi luz vermelha. Né? Estamos diante de uma crise onde o saneamento básico poderia ter tido um papel mais preponderante caso ele já estivesse universalizado, e o cenário é muito tenebroso para a próxima década. Né? Estamos falando de eventos climáticos, né, cada vez mais extremos, né, grandes secas, grandes enchentes, né, crises sanitárias que já passaram e não aprendemos as lições das crises sanitárias. Temos problemas também de cada vez mais com tratamentos, de tratamento de água bruta, com fármacos, com produtos cada vez mais complexos, com resíduos industriais, né, agrotóxicos, ou seja, vem um grande desafio e cada vez mais a sociedade necessita da universalização. Como o Pimenta colocou, nós temos um enorme leque de assuntos para discutir, eu vou tratar especificamente da regulação. Infelizmente, a discussão que houve acerca da questão regulatória para a inserção da ANA, ela foi enviesada. É uma discussão que tratou inicialmente de desqualificar a regulação ora existente no Brasil, e a partir daí a ANA seria, digamos, a solução para os problemas regulatórios que nós temos. Né? Em nenhum momento se discutiu a questão do contingenciamento, a questão da institucionalidade, a questão das indicações políticas em agências reguladoras, o papel equivocado de muitos dos nossos poderes concedentes, seja em quaisquer âmbitos, seja no âmbito estadual, no âmbito municipal, ou seja, as questões centrais acerca da regulação do setor necessárias para que nós tivéssemos uma qualidade regulatória, elas não foram colocadas. E aí essa discussão de que o setor tem muitas agências, né, o setor está desarmonizado do ponto de vista, virou um mantra. Ou seja, até mesmo no início das MPs havia ainda aquela discussão que era uma discussão de 2007, que nós teríamos 5.570 agências, ou seja, essa discussão ela saiu do âmbito governamental e foi para o âmbito das grandes associações, dos debatedores, dos players, dos principais players, e sempre batendo na mesma tecla, né, no sentido de desqualificar o que nós temos. E aí, obviamente, nós temos várias experiências relevantes, temos problemas sim, mas a regulação, ela é, de fato, ela é parte da solução e não um problema, como foi destacado nessa discussão do marco regulatório. E, nesse sentido, aproveitando um pouco tempo, nós tivemos agora, e aí recentemente, há poucos dias, pelo MBA de Saneamento Ambiental da FESP, né, uma monografia que foi defendida pelo Roberto Dinardi, acerca de que normas de referências deverão ser priorizadas pela ANA. Foi uma pesquisa extremamente oportuna, uma pesquisa tempestiva, na qual foram ouvidos os diversos setores, né, sejam agências reguladoras, 1/3, prestadores, 1/3, e outros atores, 1/3, de tal forma que, por exemplo, reguladores, nós dividimos a oitiva baseado no número de economias que eram reguladas por agências estaduais, municipais e consorciadas, da mesma forma, prestadores de serviço. E os resultados foram extremamente gratificantes e relevantes, mostrando de que o setor elencou, dentro dessa pesquisa, a governança regulatória das agências reguladoras como um elemento central, seguido da regulação tarifária, da redução progressiva de perdas e padrões de qualidade. Ou seja, nós entendemos que a ANA, e aí sim, essa que é a discussão, ela entra como uma oportunidade para fortalecer a regulação infranacional. É essa a nossa expectativa, e ela pode fortalecer a regulação infranacional por dois mecanismos. Primeiro, pelas regras de governança, e aí terá que ter uma fórmula de tal maneira que não interfira na autonomia dos entes federados, tá? E um segundo elemento, pelas próprias normas de referência, na medida em que eu terei
normas, por exemplo, de regulação tarifária, e na ponta, as agências infranacionais elas terão que aplicar essas normas, e para aplicar elas vão ter que ter orçamento não contingenciado, vão ter que ter quadro de pessoal. Ou seja, a nossa perspectiva é de que, apesar de ter começado a discussão enviesada acerca do atual status da regulação brasileira, mas, ainda assim, acreditamos de que a ANA ela pode, aliada às agências infranacionais, fortalecer a regulação como um instrumento central para o acesso universal ao serviço de saneamento básico, que é o objetivo do marco regulatório revisado. Nessa primeira fala, eu queria dizer que, diferente do que a mídia às vezes apregoa, essa lei não é uma lei que infla a privatização do setor. Ela, pelo contrário, ela é uma lei que estimula a universalização do setor, onde ela estimula a competência. E o que vai vir depois da pandemia, ou depois da lei, e depois dos decretos que vão regulamentar essa lei, que são no mínimo 3 decretos, ela vai estimular a competência e a livre concorrência. O que vai acontecer, e eu espero que aconteça, é que sobrevivam e toquem essa universalização as empresas competentes, sejam públicas, sejam privadas. De forma alguma, é a segunda vez ou terceira, já não sei quantas vezes já fui presidente da Bicom, e sempre achei, sempre disse isso em bom tom, e as pessoas olhavam no setor privado de forma enviesada para mim, dizendo que a iniciativa privada não é a panaceia do mundo. Ela tem que conviver, e deve conviver, e precisa conviver com as empresas públicas competentes. Eu acredito que, se a nossa participação hoje é pífia, ela não passa de 6% do mercado, claro, nos próximos 10 anos, acredito que ela vai sair desses 6% e vai chegar a alguma coisa como 35%, 40%. E os outros 50% ou 60%, daqui a 10 anos, vão ser tocados por empresas públicas competentes, com saúde financeira, enfim, e há no Brasil várias delas. Eu poderia parar aqui, mas eu não posso deixar de dizer e concordar de forma em gênero, número e grau, e como eu não tenho mais do que gênero, número e grau, não consigo concordar mais com o seu Galvão, assim como ele, acredito, primeiro que esse é um mercado subnacional, o poder concedente é um município, e isso é tocado no âmbito dos municípios. Portanto, ele é subnacional by design. Não adianta a gente... O que a ANA vem, o papel da ANA vai ser exatamente isso que o Alceu falou, quer dizer, ele é um elemento, uma recorrência hierárquica, mas essas empresas, essas agências, perdão, deverão continuar sem perder a autonomia que elas têm. Claro, algumas diretrizes gerais que tentam federalizar esse mercado, dando mais o que a gente chama de segurança jurídica, e isso é talvez o ponto mais principal que essa lei vai trazer, segurança essa, tanto para os investidores nacionais e internacionais e operadores nacionais e internacionais que vão acorrer a este mercado. Eu, ao longo dessa 1h30 que nós estaremos juntos, eu poderia abrir um pouquinho mais porque que eu acho, é uma coisa mais ou menos óbvia, porque alguns operadores e investidores internacionais voltarão para cá, e eu vou dizer isso em números, que fica mais fácil de ser entendido. Portanto, para não tomar muito tempo, eu paro por aqui, dizendo que eu concordo inteiramente com o Alceu, no sentido de que essa ANA vai trazer o que o operador e investidor nacional e internacional estão precisando, que é exatamente essa segurança jurídica, mas sem tirar a autonomia das agências hoje. Pouco me importa se tem 50 ou 100 agências, o mercado é subnacional. É claro que isso é uma ilusão dizer assim, que lá em 2007, quando a gente aprovou o marco regulatório, o primeiro, a 11445, e por acaso eu era o presidente da Bicom na época, se falava, eu concordo, com 5.000 agências, isso não vai acontecer, mas nós vamos ter dezenas de agências, e é isso mesmo, o mercado é dessa forma, é um produto de interesse local, quer dizer, hoje a gente vai poder falar o que essa lei trouxe em termos de interesse local, interesse comum, ao longo dessa 1h30. Bom, eu acho que nós temos uma oportunidade no setor que nós buscamos há muito tempo. Acho que todos concordam que o setor de saneamento talvez seja o setor de infraestrutura o mais transversal. É aquele que afeta o dia a dia do funcionamento fisiológico do nosso corpo, como também, por exemplo, a economia de um modo geral. Mas, não obstante essa importância, infelizmente, a gente perdeu muito tempo discutindo só questões ideológicas.
quem deveria operar, o público ou o privado. E eu acho que o grande ganho dessa lei, que logicamente vai ter que ser melhorada por meio dos decretos ao longo do tempo, mas é exatamente proporcionar possibilidades de um país continental como o Brasil não ter uma única solução bala de prata. Não existe isso. Na verdade, os locais do mundo que mais avançaram, eles buscaram exatamente desenvolver modelos híbridos que proporcionassem exatamente uma evolução muito rápida, tanto na melhoria do serviço quanto na expansão desse serviço, a partir da customização de características muito próprias da região. E o país se encaixa nisso. Quer dizer, nós temos o Nordeste com características muito diferenciadas do Sul e do Sudeste, apesar de problemas no saneamento eles serem muito parecidos, logicamente variando muito essas ordens de grandeza de local para local. Então, eu acho que essa lei trouxe como grande ganho exatamente a possibilidade de a gente ter diversos modelos que poderão ser implementados com outros players, que não predominantemente agora é o player público, essa universalização no setor, porque é um absurdo a gente estar falando hoje, em 2020, a gente ter tantas pessoas ainda que não tem algo que é básico, quer dizer, dos processos de infraestrutura aí, o setor de saneamento é aquilo que é mais básico para a qualidade de vida e para a saúde da população. E eu acredito muito que isso vai exatamente proporcionar essas discussões, que a gente tenha soluções que sejam customizadas para cada local, mas que de alguma forma vão garantir esse avanço no menor espaço de tempo possível para o setor. Estamos numa realidade hoje de economia, que os modelos anteriores que nós baseávamos simplesmente o avanço do setor em recursos públicos, eles não vão voltar a acontecer tão cedo. Concordo plenamente com o Carlos, como também com o Alceu. Para mim, o grande diferencial de tudo isso vai ser exatamente a regulação, uma regulação que ela permita uma segurança jurídica para os investidores, mas também que permita, de certa forma, um planejamento mais organizado por parte dos operadores. A gente tem uma realidade no país, que é muito vista pelo próprio Diniz coloca, de desempenho desses operadores, que é enorme. Quer dizer, a gente tem aí, podemos falar, 3, 4 países, se a gente fosse agregar grupamentos de resultado desses operadores. E essa lei, de alguma forma, ela vai buscar aqueles que podem garantir não só a universalização, mas um serviço de qualidade, e a regulação desse aspecto acho que vai ser o grande diferencial para que a gente possa evoluir nessa direção. E é importantíssimo que haja, sim, de certa forma, apesar dessas discussões, quantas agências vão existir ou não, que a gente tenha, de certa forma, um direcionamento do que as melhores práticas em regulação, de modo que, independente de que vai acontecer em cada estado, a gente possa ser guiado por técnicas que efetivamente funcionaram em outros locais e que funcionam, inclusive, aqui no país. Como o Alceu falou, a gente tem excelentes experiências. A outra coisa que eu gostaria de colocar é exatamente que vai ser necessário que haja uma mudança do mindset de quem hoje atua no setor. Isso exatamente por meio de um planejamento, tanto por parte dos privados, que vão ter que exatamente ter esse olhar mais regionalizado, caso queiram entrar, do público também da mesma maneira, que vai ter que passar a ter esse olhar mais regionalizado, porque da mesma forma como a regulação, não há possibilidade de a gente avançar no espaço de tempo tão curto se a gente não tiver um planejamento regional, um planejamento de certa forma centralizado, que propicie exatamente o estabelecimento de metas, mas principalmente de ações que efetivamente vão garantir os resultados que a gente quer, que é exatamente essa universalização e a prestação de serviço adequada, de forma eficiente e de maneira que seja acessível para a população o mais breve possível. É aquilo que a gente vinha falando sobre o dia seguinte, né, Rafael? Agora nós estamos no dia seguinte, nós temos desafios enormes e muito trabalho pela frente, né? Eu ouvindo as falas aqui do Alceu, do André e do Carlos, a gente vê que um espaço de 1h30 não daria para a gente conversar sobre tudo o que a gente gostaria. A gente vê que a lei ela entra num momento difícil para o país, é uma lei que foi bastante discutida, ela traz uma segurança para o investimento e traz uma grande possibilidade de nós termos a regulação estruturada através da ANA. Acho que isso vai convergir para um avanço grande no saneamento, mas nós temos aí um desafio que é não deixar de acompanhar isso com um planejamento, né? A nova legislação traz a figura do CISB, né, do Conselho Interministerial, que vai ficar sob a batuta do MDR. Uma das grandes problemas anteriores do saneamento eram as ações difusas, né? Nós tínhamos 7 ministérios que faziam saneamento no Brasil,
sempre foi uma crítica eu sempre fui muito crítico a esse modelo e estava claro que no PlanSab que a liderança deveria ser da Secretaria Nacional do Saneamento, mas isso nunca foi efetivado. Agora, com o CISB, e hoje eu participei de 2 eventos que o secretário Pedro Maranhão estava presente, e ele reforçou essa importância. A gente pode ter ações de outros órgãos, mas tem que estar centralizado para a gente acompanhar a efetiva evolução. E o planejamento ele tem que ser preciso e tem que ser corrigido os rumos, caso esse planejamento não esteja se concretizando. E a outra parte que eu vejo como muito importante é a necessidade de que os recursos também sejam avaliados. Hoje a gente tem pouco recurso público. Esse recurso público ele tem que ser investido em estruturar soluções para atrair o investimento para o saneamento. Nós nunca tivemos um cenário tão favorável, apesar da crise econômica e da pandemia, para o saneamento. Quando a 11445 foi implementada, nós estávamos num período de crescimento. Quando ela virou legislação, nós ficamos animados com isso, só que avançou muito pouco. E o planejamento que era para ser feito, que o PlanSab, demorou quase 7 anos para virar lei. Então, acho que a gente perdeu muito tempo da legislação anterior. Então, nós temos um desafio enorme para não perder o time agora, né? E que realmente todas as ações do governo federal avancem no objetivo de se ter um acompanhamento preciso desta implementação. Nós não podemos chegar daqui 13 anos e chegar numa frustração que a gente não conseguiu atingir as metas. Então, a regulação é fundamental, a lei vai dar segurança jurídica com essa nova forma de gestão e os novos decretos. Então, eu diria o seguinte, da minha fala, eu acho que todos os pilares são importantes, mas o planejamento e as ações para que isso seja possível e que tenha um acompanhamento preciso também é muito importante. Como eu falei, esse tema é instigante, né, Pimenta? A gente poderia falar aqui até 11 horas da noite, mas vamos ao debate aí, as ideias, a troca de ideias, porque acho que com essa troca de ideias a gente consegue juntar matéria para que a gente possa trabalhar, material para que a gente possa trabalhar.